Está gravando. Tá. Amigo Jesus, nesse instante, Senhor, quando vamos iniciar mais um estudo na nossa casa espírita cristã, nós te rogamos a tua paz, o teu amor a nos envolver e a presença dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos guardiães, a fim de que eles possam nos auxiliar, entendendo, a fim de que eles possam auxiliar para que tenhamos condições de compreender e de gravar em nossos espíritos as lições que serão nos oferecidas na tarde e noite de hoje. Envolva-nos na tua paz quando te agradecemos, Senhor, esse instante de estudo e reflexões. Que assim seja. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Assim seja. Tá bom, senhor Arnaldo? Oi, boa tarde. Desculpa o atraso aí. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, senhor Arnaldo. Boa tarde, senhor. Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 8. do livro Céu e Inferno. Se você vai falar de comunicação, com quem você tem que ter respeito? Alguém está com o áudio aberto aí. Acho que a Cleonice está dando aula. É, a Cleonice está dando aula. Cadê o espírito? Vai descer aí. Acho que esse aqui, se eu não me engano. Ai, ai. Não era a Cleonice, não. Ela não está Não, na não. sala. Cleonice está dando aula. É porque ela está dando aula, o senhor Arnaldo está lá com ela. Não está não. Eu estou fechado aqui. Ela está numa reunião. Deixa, não tem problema não. Senhor Arnaldo, pode ficar tranquilo. Quem é que gostaria de fazer a nossa leitura hoje, hein? Todo mundo. E a gente acompanha nos comentários, nas considerações que, porventura, surgirão. A Helena já se prontificou, né? Já, me prontifiquei. Então, tá bom. Tá bom? Do livro Céu e Inferno, capítulo 8, item 1. Os anjos. Os anjos segundo a Igreja. Todas as religiões têm os seus anjos, com diferentes nomes, ou seja, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. O materialismo, negando qualquer existência espiritual além da vida orgânica, naturalmente colocou os anjos entre as ficções e as alegorias. A crença nos anjos faz parte essencial dos dogmas da Igreja. Eis como ela os define. 34. Tem essa nota aí do seu Herculano, né? É. Aliás, essa nota é de Kardec. Essa nota é de Kardec, não é do seu Herculano, não, é de Kardec. A nota 34 de Kardec. Tiramos este resumo da parte oral de Monsenhor Bouzete, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Pode-se, pois, considerá-la como aquela referente aos demônios, proveniente da mesma fonte citada no capítulo seguinte, como a última expressão do dogma da Igreja sobre esse assunto. Nota de Kardec. Aí puder subir.
Peraí que a gente vai. E aqui tem todo um mecanismo aqui. Bom, isso aí está no primeiro, no item 1, né? No item 1. Agora o 2 é uma sequência, né? Vamos ter que ler essa sequência e depois, se a gente quiser, onde vocês quiserem parar para a gente poder comentar, a gente comenta. Item 2. Cremos firmemente, proclamou um concílio geral e ecumênico 35, Que é que a nota só 35 e depois está lá embaixo. da nota 35, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, o qual, no começo dos tempos, tirou juntamente do nada as duas criaturas, a espiritual e a corporal, a angélica e a mundana, e em seguida formou como intermediária dessas duas a natureza humana composta de corpo e espírito. Nota 35 do Concílio de Latrão. Esse Concílio Latrão, acho que ele aconteceu, o primeiro Concílio Latrão foi, acho que no ano de 1113, se eu não me engano, em que o objetivo desse concílio era justamente considerar que as coisas espirituais só poderiam ser tratadas pela Igreja. Você vê, né? Depois tiveram outros concílios de Latrão, né? Sucessivamente, né? E, se eu não me engano, eu não lembro assim, o nome do Papa, não sei se era Calixto, era qualquer coisa nesse sentido aí. Nossa, interessante. Pode subir. É esse, segundo a fé, o plano divino na obra da criação. Plano majestoso e completo, como convém à sabedoria eterna. Assim concebido, ele nos apresenta ao pensamento o ser em todos os graus e em todas as condições. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. No último plano, a existência e a vida puramente materiais. E no meio que separa a ambos, uma maravilhosa união das duas substâncias. Uma vida comum, ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, mas é limitada nas suas faculdades. A ideia que temos da perfeição nos faz compreender que podem existir outros seres simples como ela, e superiores pelas suas qualidades e os seus privilégios. Bom, veja bem que nós estamos estudando aqui, conforme está lá em cima, né? Eu volto aqui depois, tá? Uhum. Nós estamos aqui, os anjos, segundo a igreja, tá? Então, essas considerações são todas relacionadas ao entendimento da igreja, hein? Uhum. Pelas suas quais seus privilégios. Ela é grande e nobre, mas está ligada à matéria, servida de órgãos frágeis, limitada na sua atividade e na sua potência. Por que não haveria outras naturezas, ainda mais nobres, distanciadas dessa escravidão e desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? Antes que Deus tivesse posto o homem na terra para o conhecer, amar e servir, já não devia ter chamado outras criaturas para comporem sua corte celeste e adorá-lo no esplendor da sua glória? Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e a homenagem deste universo. Seria de estranhar que recebesse das mãos do anjo o incenso e a prece do homem? Se, pois, os anjos não existissem, a grandiosa obra do Criador não teria o seu coroamento na perfeição de que era susceptível.
Esse mundo que atesta a sua onipotência não seria mais a obra-prima da sua sabedoria. Nossa razão, por mais impotente que seja, poderia facilmente... Deixa eu baixar aqui com o negócio aqui. Concebê-lo mais completo e melhor acabado. Isso. Poderia facilmente concebê-lo mais completo e melhor acabado. Desligou, Helena. Seu microfone está desligado. Eu falei que a letra ficou muito pequenininha. Espera aí, deixa eu ler aqui para você, então. Em cada página dos livros sagrados, Antigo e Novo Testamento, são mencionadas essas inteligências sublimes, nas invocações piedosas ou nos relatos históricos. Sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Deus se serve do seu ministério, ora para impor os seus desígnios, ora para anunciar acontecimentos futuros. Agora dá para ler? Não, minha letra deve continuar. Está fechado. Está fechado. Deixa que eu termine de ler essa página aqui, que ela está pequena, tá? Ele o faz quase sempre instrumentos da sua justiça ou da sua misericórdia. Sua presença é constante nas diversas circunstâncias do nascimento, da vida e da paixão do Salvador. Sua lembrança é inseparável da lembrança dos grandes homens e dos mais importantes acontecimentos da antiguidade religiosa. Podemos mesmo encontrá-los no meio do politeísmo e entre as fábulas da mitologia, porque a crença a seu respeito é tão antiga e tão universal como o próprio mundo. O culto que os pagãos rendiam aos bons e aos maus gênios era apenas uma falsa aplicação da verdade, um resíduo deteriorado do dogma primitivo. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os homens e os anjos. Elas nos ensinam que os anjos são espíritos puros, enquanto os homens se constituem de alma e corpo, o que quer dizer que a natureza angélica subsiste por si mesma, não somente sem mistura, mas ainda sem nenhuma associação real possível com a matéria, por ligeira e sutil que se pudesse supô-la. Enquanto isso, a nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo de maneira a formar em ambos uma única e mesma pessoa. E essa é essencialmente a sua destinação. Como está pequena a letra, Helena, deixa que eu vou ler até o final, tá? Enquanto dura essa união tão íntima de alma e corpo, essas duas substâncias têm uma vida comum e exercem, uma sobre a outra, influência recíproca. A alma não pode se afastar inteiramente da condição imperfeita que resulta para ela dessa situação. Suas ideias lhe chegam através dos sentidos, por comparação dos objetos exteriores e sempre sob imagens mais ou menos aparentes. Disso resulta que ela não pode se contemplar a si mesma e não pode fazer a si mesma a representação de Deus e dos anjos, sem os considerar de qualquer maneira em forma visível e palpável. Eis porque os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, tiveram de recorrer às figuras corpóreas.
Mas essas figuras eram apenas os corpos aéreos que eles movimentavam sem se identificarem com eles, ou os atributos simbólicos relacionados com a missão de que estavam encarregados. Isso está servindo mais só como uma situação histórica, né? O ser e os movimentos dos anjos não estão localizados e circunscritos num ponto fixo e limitado do espaço. Não estando ligados a nenhum corpo, eles não podem estar parados nem ser limitados, como acontece conosco, por outros corpos. Eles não ocupam nenhum lugar e não preenchem nenhum vazio. Mas, da mesma maneira em que a nossa alma está inteira no nosso corpo e em cada uma de suas partes, eles se encontram inteiros e quase simultaneamente em todos os pontos e em todas as partes do mundo. Mais rápidos do que o pensamento, podem estar por toda parte no mesmo instante e agir diretamente, sem nenhum obstáculo aos seus desígnios, a não ser a vontade de Deus e a resistência da liberdade humana. Enquanto estamos reduzidos a ver aos poucos, de maneira limitada, as coisas que estão fora de nós e que as verdades da ordem sobrenatural nos aparecem de maneira enigmática, como num espelho, segundo a expressão do apóstolo São Paulo, eles veem, sem esforço, o que desejam saber e estão em relação direta com o objeto de seu pensamento. Seus conhecimentos não resultam da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange os princípios e as consequências que destes decorrem. A diversidade dos tempos, a diferença dos lugares, a multiplicidade dos objetos não podem produzir nenhuma confusão no seu espírito. A essência divina, sendo infinita, é para nós incompreensível, possui mistérios e profundezas que não podem ser penetradas. Os desígnios mais íntimos da providência ficam ocultos, mas ela lhes desvenda o seu segredo quando os encarrega, em determinadas circunstâncias, e de nos anunciar aos homens. As comunicações de Deus aos anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de outros signos sensíveis. As inteligências puras não precisam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Elas não possuem também os órgãos vocais para manifestar os seus pensamentos, pois esses intermediários habituais de que nos servimos são para eles inúteis. Comunicam, porém, os seus sentimentos de maneira que lhes é própria e inteiramente espiritual. Para se fazerem compreender, basta-lhes a vontade. Somente Deus conhece o número dos anjos. Esse número, sem dúvida, não poderia ser infinito, e não o é. Mas, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é muito considerável e verdadeiramente prodigioso. Se é natural que considere-os, na devida proporção, o número de habitantes de uma cidade em relação à sua grandeza, e a Terra sendo apenas um átomo em comparação com o firmamento e as imensas regiões do espaço, temos de concluir
que o número dos habitantes do céu e do ar é muito maior que o dos homens. Desde que a majestade dos reis se reflete no número de seus súditos, de seus oficiais e de seus servidores, que haveria de mais apropriado para darmos uma ideia de majestade do Rei dos Reis e essa multidão inumerável de anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante do seu trono? Os pais da igreja e os teólogos geralmente ensinam que os anjos se distribuem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais elevada hierarquia são designados por nomes que decorrem das funções de desempenho no céu. Uns são chamados de serafins, porque são como que chamejantes perante Deus pelos ardores da caridade. Outros se chamam querubins, porque são um reflexo luminoso da divina sabedoria. E outros ainda se chamam tronos, porque proclamam a grandeza de Deus e o fazem resplandecer. Os da segunda hierarquia recebem os seus nomes em virtude das operações que lhes são confiadas no governo geral do universo. São as dominações que determinam aos anjos das ordens inferiores as suas missões e os seus encargos. As virtudes que atendem aos prodígios exigidos pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, as potências que protegem pelo seu poder e a sua vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Os da terceira hierarquia exercem em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principados propostos dos reinos. Eu acho que seria preposto, né? Das províncias e das dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de elevada importância, os anjos guardiães, que acompanham cada um de nós, velando pela nossa segurança e pela nossa santificação. Texto grande esse, né? É grande mesmo. Aí depois vem o item 3. Em relação a isso que a gente viu, essa fala aí é relacionada ao entendimento da própria igreja em relação aos anjos, né? E o que a gente pode pensar sobre isso? Bom, vamos abrir aí para a gente poder conversar sobre o assunto. E depois eu prossigo na leitura, que é mais para a leitura realmente. E depois tem a refutação de tudo isso, né? Eu acho que eu levantei um pouco aqui, talvez eu tenha perdido alguma coisa aí. Qual a diferença entre os santos e os anjos? Acho que eu perdi, tive que levantar aqui. Segundo a Igreja Católica. Eles não fazem assim muita diferença de hierarquia, não. Ah, tá. Deixa eu ver onde é que está aqui, peraí. E no caso, Egeu, posso perguntar, Chico, você está falando ainda? Pode falar. Pode falar, não tem problema não. Depois que eu estou procurando aqui para o Chico, mas pode falar. Eu tenho assim, uma dúvida, por quê? Eu acredito nos anjos, né? Nos arcanjos, mas e vocês, assim, a doutrina, o que é que fala? Não acredita? São bons espíritos de luz que ficam no lugar dos anjos? É isso? Vamos chegar lá no estudo.
Mas para responder a pergunta dela, para ela não ficar muito ansiosa, É no verdade. espírita, a gente acredita na escala espírita, que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós, por exemplo, ainda somos os espíritos imperfeitos. Depois, na escala, tem bons espíritos, tem espírito que já é um espírito que já domina uma certa maneira, até chegar no espírito puro, que ele já está totalmente desmaterializado o seu perispírito. Ele tem alguma coisa ainda de matéria, mas é uma matéria que a gente nem sabe definir o que seria, que ela se confunde com o fluido cósmico universal, do espírito puro. E depois da revista espírita vem falando do Cristo, que é um espírito superior ao espírito puro ainda. E a escala é infinita, ela vai subindo. A concepção que a gente tem na doutrina espírita seria essa. Aí, no caso, quando o anjo foi lá e falou com Maria e com José, então, no caso, foi um espírito de muita luz que falou, e a igreja fala que é um anjo? Bom espírito. Foi um espírito puro, provavelmente um espírito puro. Gabriel, o espírito. Mas é um espírito, né? Mas falou mesmo, né? Sim, claro. Através da mediunidade dele, né? Aham. Dela também, né? Maria. Como né? diz, mas aqui assim, meu questionamento é assim: a história contada na Bíblia só muda mesmo o entendimento de quem falou, né? Veja bem, a história não é de toda assim desconsiderável. Uhum. É só você tratar o que está nas escrituras, não é tudo. Eu estou me referindo aqui ao que você está considerando aí. E você fazer uma associação com o que a própria doutrina nos oferece. Porque, veja bem, o que a doutrina espírita nos traz, esses relatos, todas essas considerações que a doutrina nos traz, são informações trazidas por espíritos de alta elevação. Não são espiritinhos igual a mim, ou menos. Eu sou ainda dos menores, eu sou menor ainda, muito embora seja alto, né? Alto só no tamanho. Não são espiritinhos assim igual a mim, não. São espíritos de muita, mas de muita elevada e de elevada hierarquia. São espíritos... Envergadura espiritual, exatamente. São espíritos que trabalharam com Kardec, inclusive, para poder nos trazer a verdade, o espírito de verdade, né? E tem lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, traz lá toda a história, né? No prefácio ele faz uma como é que se diz, uma explicação de que são esses espíritos que vieram para trazer justamente essas verdades que hoje nós lidamos com elas. Até porque a gente vai entender, a gente vai ver que cada religião tem uma Bíblia. E elas não são iguais, a não ser a moral do Cristo, que foi o que Kardec pegou e trabalhou. As Bíblias das religiões, elas são diferentes. Kardec não trouxe pontos polêmicos, ele trouxe justamente a parte moral. E é somente isso que nos interessa. Agora, o que você estava querendo, Chico, acho que está aqui, ó. Disso resulta que ela não pode se contemplar a si mesma e não pode fazer a si mesma a representação de Deus e dos anjos, sem o considerar de qualquer maneira em forma visível e palpável. Eis porque os anjos, para se fazerem visíveis aos santos e aos profetas, tiveram de recorrer às figuras corpóreas. Então, eles colocam os anjos aí acima dos santos, né? Mas, na verdade, não existe isso, né? Só o que o Chacur até acabou de falar, existe essa escala de evolução, né? A nossa escala evolutiva. São espíritos
até chegar aos espíritos crísticos, que é da ordem de Jesus, né? Existe espírito acima de Jesus? Uhum. Claro que existe. Possivelmente, né? Claro que existe. Existem espíritos superiores, de mais elevado ainda. Porque se ele fala para o Pai, Essa escala Agora, É uma escala que não tem fim, né? agora só para falar um pouco a respeito do questionamento da Helena, a respeito dos anjos, uma das diferenças básicas do que a gente acredita é que na Igreja Católica, segundo eles, os anjos, aliás, segundo a Bíblia, né? Os anjos foram uma casta criada já puros, né? Já criado como anjos. E nós acreditamos no processo de evolução. Para você chegar naquela categoria, você vai evoluindo. Você é criado um espírito simples e ignorante. E vai evoluindo até chegar. Até porque senão Deus não é justo, né? Ele cria uns Exatamente. perfeitos e os outros imperfeitos. Exatamente. Todos têm um ponto de partida igual. Nós saímos do mesmo ponto de partida, todo mundo igual. Foi dada a largada. Lembra da corrida? Foi dada a largada. Quem vai chegar primeiro? Não sei. Quem foi mais rápido? Mas na Igreja Católica já fala, né? Anjos, arcanjos e querubins também. Isso, fala. E aí- Serafins. Sim, tem os serafins também. questão do... Hum. Essa questão que o Chico falou, a primeira vez que eu ouço falar realmente que os anjos, para a Igreja Católica, foi criado como uma casta, né? Mas aí já vem mesmo a questão deles mesmo, né? De separarem, né? A hierarquia, né, Helena? Tanto que a gente fala que o anjo Gabriel, por exemplo, né? Que veio como mensageiro de Deus, né? Na verdade. Porque aí não existia o mensageiro de Jesus, não. Jesus ainda não tinha nascido, né? O mensageiro de Deus. Então, era o que estava mais próximo a Deus. Eu vejo dessa forma. Se ele veio anunciar a vinda de Jesus, é porque ele era o que estava mais próximo a Deus. Mas era espírito, né? Espírito mais elevado. Gabriel era um espírito já, de uma certa hierarquia, né? Exatamente. Outra coisa que como é que se diz, não tem lógica, é a questão dos demônios, né? Que, segundo a Igreja, foram criados como anjos e, eu acho que é o Lúcifer, né? Que ficou com ciúme de Jesus, alguma coisa assim, que se revoltou. Alguém Deus, né? que conhece, se revoltou contra Deus, e aí quis dominar, né, por ele, por isso que até hoje ele luta e tal. Mas aí quando a gente estuda sobre a questão da evolução dos espíritos, um espírito que chega na categoria evoluída tal, que você pode se considerar como anjo ou como santo, ele já tá livre dessas questões de você ter ciúme, você ter raiva, você ter ódio. Ele não tem mais isso. Então, quer dizer, isso cai por terra, essa questão, né? Então, um espírito elevado jamais vai ter esses sentimentos inferiores, que é particular de nós, seres humanos, né? Ou dos espíritos menos evoluídos. Agora, a gente aqui também pensando, né? Como é que a doutrina espírita nos esclarece as coisas com uma clareza, né? Com uma transparência, né? Que quando a gente lê, por exemplo, um texto desse, que foi trazido aqui, Kardec, propositadamente, ele nos trouxe isso para ele poder entender, né? A gente vê que nessa fala aí, a gente, com todo o respeito que a gente tem à Igreja Católica, a todos aqueles que estudaram, são estudiosos, são realmente estudiosos. Mas a gente, hoje, fazendo uma analogia com a doutrina espírita, com o que a doutrina espírita nos traz,
a gente vê que isso aqui não tem uma base de sustentação, né? A gente não encontra uma base de sustentação. Onde é que você vai se sustentar nisso aí? Quando nos traz quando a doutrina nos traz os esclarecimentos, nos mostrando por A mais B o que é, a gente começa a entender aquilo que a gente foi orientado no passado, que não tinha nenhuma segurança para nós. Hoje nós vemos que são coisas completamente. Você estava falando do demônio, né? O que era o demônio? O demônio era um anjo. Demos era um Sim. anjo. É segundo a tradução, né? E quando se fala em Lúcifer, o que é um Lúcifer? Lúcifer é um espírito. Ser de luz. Ele vai viver eternamente lá? Ele vai viver naquela condição eterna de vamos dizer assim, um dominador das trevas? Não. Vai chegar um momento em que ele vai ter que se render. Vai se render a quem? Ele vai se render a si próprio. Ele vai chegar numa condição que vai se esgotar. É o que acontece com todos nós. Quando a gente envereda pelo caminho errado, a gente vê que não encontra uma solução dentro daquilo que a gente está vivendo. A gente tem que procurar um outro caminho, né? E o Lúcifer, por ser considerado como, vamos dizer assim, o líder, né, dos seres infernais, conforme a igreja nos traz, ele também tem o seu dia definido. Vai chegar um momento em que ele vai se render, ele vai se tornar um espírito elevado. Deus aproveita isso? Claro que aproveita. É só a gente trazer, lá no caso de Paulo, que era Paulo, sempre a gente fala sobre isso, né? Que era Saulo, né? Se transformou num Paulo. Só mudou uma letra só, né? Mas mudou também a personalidade da pessoa? Não. Ele continuou com uma personalidade forte, porém, ele mudou a sua direção. Com a mesma força que ele atuava como Saulo, muito embora ele se tornou Paulo depois de algum tempo, né? Pois já tinha aceitado, já tinha compreendido os ensinos do Cristo, mas ele, com aquela mesma força que ele atuava como Saulo, ele atuou como Paulo, tanto é que nós temos hoje o cristianismo aí em nossas mãos, graças a ele, né? Exatamente. Mas Lúcifer, o espírito mesmo, Lúcifer, não deve mais ser aquele cruel, aquele tão inferior, não. Já deve ter galgado alguns degraus, né? É, Ele permaneceu como um símbolo agora, né? ele ficou Mas- como um isso símbolo, mesmo. né? A gente não sabe também, né, até que ponto o espírito ele resiste, né? A gente não sabe, né, até que ponto ele vai resistir ou se já não se rendeu, né? Por A gente isso. vê que existem como diz, regiões abissais ainda muito, mas muito voltadas ao mal. Ainda existem. Muito embora a gente saiba também que essas regiões estão sendo esvaziadas, né? Existe um livro muito interessante, que é do Ranieri, que ele fala, eu acho que o título do livro, acho que é Abismo. Acho que é Abismo o título do livro. O livro até é interessante, muito interessante, que ele retrata essas regiões profundas em que esses espíritos eles têm assim um domínio muito grande sobre os corações que são vinculados a ele, né? A eles, esses espíritos. Mas que vai chegar um momento, como eu estava falando, né? Eles vão se render, vão ter que se render. Né? A gente sabe que o perispírito ele chega numa condição tal que ele precisa depois de reencarnar novamente, compulsoriamente. É o que aconteceu com o Gregório, né? A É, libertação. isso. Chega um momento que ele tem que reencarnar para poder justamente tomar uma outra direção, né? O choque na carne, esse choque magnético da carne, faz com que ele
se desperte. Por isso que a reencarnação ainda é uma necessidade para todos nós. E sempre vai ser, né, para alguém. É para nos ajustar, né? A gente aprender, para poder saber lidar com as coisas. Fala. Não, eu penso que muitas histórias da Bíblia são mitos, né? E eu, particularmente, eu não creio que um espírito que vivia no seio de Deus, né, fosse se rebelar para viver próximo a Deus. Vamos usar essa figuração Interessante também. você está falando. Era para ser... Oi? É interessante o que você está falando. É interessante o que você está falando. Um espírito que vivesse ali próximo, né, no seio de Deus, ele teria o discernimento e a evolução suficiente, como o Chico falou, para não ter mais esses sentimentos de ciúme, de inveja, de dominação, que isso são características ainda, vamos dizer, nossas, aqui, né? Nós, seres humanos. Então, eu acho que isso aí, para mim, é figuração. Para mim, não existe Lúcifer, não existe Satanás, não existe demônios, né? Mesmo assim, levando em conta essa palavra, não existem, né? São então, figuras eu penso mitológicas. que Né? são figuras, né, mitológicas, porque realmente a gente que, digamos, está aqui a rés do chão, vamos dizer assim, né? A gente já tem essa sensibilidade, a gente está buscando ser diferente, buscando evoluir. Por que que um espírito próximo a Deus teria esse tipo de atitude, né? E muita coisa o hálito foi... divino, né? Oi? Respirando o hálito divino, possa se... Exato, você falou exato, né? Não é lógico, né, Sheila? É ilógico o negócio. Não tem como. E muita coisa nós sabemos que na Bíblia foi uma questão de tradução. O que na Igreja Católica é um demônio, lá na Torá, para os judeus, era apenas um espírito. Era um espírito, não é? Né? Né? É apenas um espírito, né? É o daimon, né? O daimon diz que todo ser vivo tinha o seu daimon, quer dizer, seu espírito. E não nessa conotação que a Igreja Católica, né, acabou implantando de ser uma coisa negativa, de ser aquela coisa ruim, né? Mas por então, quê? assim, desde nova eu sempre me questionei, né? Como é que um anjo que está lá perto de Deus vai entrar nessa de querer usurpar, né, o reino de Deus, né? Então, para mim, é só mito, como disse o Chico, né? São mitologias. Muitas coisas da Bíblia são mitologias. Vamos agora definir o demônio aqui, vamos? É difícil. Cada um tem um demônio dentro de si, né? Deixa eu definir o demônio aqui para a gente. Do grego, daimon. Daimon é daimonion. Pelo latim, demônio. Nas crenças da antiguidade e no politeísmo, gênio inspirador, bom ou mau, que presidia o destino e o caráter de cada indivíduo. Alma, espírito. Nas religiões judaicas e cristã, anjo mau que, tendo se rebelado contra Deus, foi precipitado no inferno e procura a perdição da humanidade. Gênio ou representação do mal, espírito maligno, espírito das trevas, Lúcifer, Satanás, diabo, personificação do mal. Segundo o Espiritismo, não há espíritos condenados eternamente ao mal ou ao inferno eterno. Isso é mitologia cristã e não condiz com a realidade espiritual. Os demônios
não são mais do que espíritos impuros, imperfeitos, maus, que vivem espiritualmente próximos ao homem e que podem influenciá-lo por pensamentos ruins. Mas esses espíritos estão em fase de evolução e um dia terão oportunidade de aprender que só o bem traz felicidade e realização espiritual. Não há demônios, mas sim espíritos. Em palavras do Espírito Emmanuel, no livro de Chico Xavier, Luz Acima, milhões de desencarnados permanecem imantados à costa do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia, como autênticos demônios soltos, e, quando podem, chegam a destilar venenos cruéis por meio de escritores invigilantes. Só abrir um parênteses aqui. Essas letras de músicas aí, das mais como é que é? Mais bizarras, ou coisa assim parecida, realmente são, a gente chama que são médiuns das trevas. Mantém a ignorância de muita gente. Desculpa, acho que eu pulei aqui um pedaço. Para destilar venenos cruéis. Mantém a ignorância de muita gente a respeito da eternidade, para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. Allan Kardec, em seu vocabulário espírita, fez algumas considerações a respeito. Tanto em grego como em latim, disse de todos os seres incorpóreos, bons ou maus, e que se supõe possuírem conhecimentos e poderes superiores aos dos homens. Nas línguas modernas, essa palavra é geralmente tomada em má acepção, restringindo-se aos gênios malfazejos. Segundo a crença vulgar, os demônios são seres essencialmente maus por sua natureza. Os espíritos nos ensinam que Deus, sendo soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres voltados ao mal e desgraçados por toda a eternidade. Segundo eles, não há demônios na acepção absoluta e restrita da palavra. Há apenas espíritos imperfeitos que podem todos aperfeiçoar-se por seus esforços e por sua vontade. Os espíritos da última classe seriam os verdadeiros demônios, se essa palavra não implicasse a ideia de natureza eternamente má. Ok? Definir o demônio como ele é. E não é. Aos poucos, a gente vai percebendo que muita coisa mesmo que está na Bíblia está no sentido simbólico, né? A própria questão de Adão e Eva, né? Deus não criou um casal e botou no paraíso, isso é uma simbologia, né? O que foi criado foi uma raça. Você vê que essa questão que você está levantando aí, Chico, recentemente eu estava vendo aí uma tradução de uma Bíblia que não é católica, e eles estavam adaptando essa situação de Adão e Eva, né? Se você for questionar, Adão só teve Caim e Abel, não foi isso? Foi. Teoricamente. Depois já inventaram que teve mais não sei quem, que 7. lá podia casar, daí ele deserdou de lá e foi morar não sei aonde, lá nos confins de Judas, que nem Judas existia, coitado do Judas, né? Foi para outra cidade? Lá não sei aonde, lá no infinito. Aí chegou lá, ele, com as irmãs, ele teve que antigamente podia isso acontecer, segundo a Bíblia, né? Que estão essa fala da Bíblia, né? Que não havia proibição de irmão com irmã casarem, né? E foi procriando. Imagine você, isso é uma ideia fértil, né? Pois é.
para criar tanta coisa, né? Não é para nós, espíritas, que sabemos como é que realmente as coisas estão funcionando. Então, hoje a gente está aprendendo o que realmente é de verdade, é o sério, né? O certo. É o que nós estamos aprendendo, né? E é bom que o Kardec tenha trazido isso dessa forma, para poder nos mostrar os dois lados do que a gente conhece, né? O que a gente conhecia antes e o que nós estamos conhecendo através da doutrina espírita. Agora, é bom a gente considerar também, que já está um tempo já esgotado, Já. mas que para mentes infantis, o ensinamento tem que ser de acordo com o entendimento. Então, foi necessário, durante muito tempo, que esses ensinamentos se fizessem dessa forma, até porque não se tinha termo de comparação, não se tinha conhecimento suficiente para compreender coisas maiores, né? Então, a pouco, as informações do mundo espiritual vão chegando para a humanidade à medida que a gente vai evoluindo, né? Então, teve seu mérito esses ensinamentos todos. Nós vemos dentro da doutrina espírita, né? Quanta coisa que Kardec falou lá atrás, que hoje a gente tem, pegando o que ele falou, não desconsiderando o que ele falou, não, de forma alguma, que a base está lá. Mas hoje essas coisas estão sendo ampliadas, né? Para o nosso bom entendimento. Com relação, por exemplo, hoje a própria ciência vem nos esclarecendo coisas interessantes. Como é que se processa a comunicação com os espíritos, através da glândula pineal, aquela coisa todinha. Quer dizer, que são esclarecimentos que são trazidos agora, isso é apenas estou falando assim superficialmente, tá? Mas que não podia falar naquela época. Como é que a gente iria entender isso? Hoje a gente está entendendo um pouco melhor, porque essas informações estão sendo ampliadas de acordo com a nossa capacidade intelectiva, com a ampliação da nossa própria inteligência, né? Do nosso conhecimento, que são camadas que vão se sedimentando em nós, de pouco a pouco. A natureza não dá saltos, né? Os espíritos falam isso, né? Lá se eu não me engano, na introdução do Livro dos Espíritos, os espíritos falam sobre isso, que nem tudo está sendo trazido e nem vai ser trazido tão logo, né? Então, vai levar algum tempo aí para ir aprendendo. O que já tem aí já está sendo mais do que o suficiente, né? Os livros trazidos pelo Chico Xavier, se a gente conseguir ler 1/10 deles, tá bom. A gente já aprende alguma coisa, né? Mesmo porque, né, Gil, a educação não era algo que era para todos, né? Era para poucas pessoas. Agora que realmente, quem quer estudar realmente tem acesso. Né? E digo mais, Helena, hoje não estuda quem não quer estudar. Que a própria internet oferece aí um manancial de condições. É um mundo dentro de casa. Você tem um mundo dentro de casa. Agora não aprende quem não quer. Essa essa tecnologia aí com o YouTube já tem notícia de gente que passou no vestibular sem fazer cursinho, sem nada, só estudando pelo YouTube. Eu vi. E se a gente considerar que o livro impresso começou só em 1600, quer dizer que tem 420 anos só que existe o livro. É muito pouco tempo em relação... Esse salto foi muito bom. A trajetória da humanidade, só 420 anos é pouco. E agora, com a internet, com o YouTube, um vídeo que as pessoas têm para estudar, mais rápida, vai ser uma rapidez grande, que a humanidade... Agora é progressão geométrica, né? Agora é progressão geométrica. A humanidade vai progredir muito rápido agora. Isso aí. Ô, Carla, não falou nada hoje, Carla. Yolanda também não. Seu Anon, Sônia, o quietinho. Leonice falou, né? Helena falou. Os ensinamentos foi tão bom, foi tão bom. E, Egeu, eu estou num sono, eu entro para a reunião, Egeu. As minhas pálpebras não me obedecem. Eu tô demais. Eu estava bem quando eu entrei. De repente, eu comecei... Tem uns 4 dias isso, hein? Já Toma um banho tem. antes de você vir. Toma um banho frio antes de você entrar na reunião.
Mas eu tomei, Egeu, eu entrei fresquinha. Então toma 2. Um chá de gengibre. Ô, Chico, parece mentira, mas meu Mas é lanche foi chá verdade, isso que verde. acontece Foi mesmo, um moço. Acontece. suco verde com gengibre, hortelã e couve. E maçã. Pois é. Quer Hoje eu dizer, estou tomando aceitando aqui uma cidreira aqui. Menina, não sei o que está acontecendo, não sei, sinceramente. Mas Estava você, até com mesmo com vergonha, que eu sono, você estava tem acompanhado o cochilando. estudo? Hã? Mesmo com sono, você tem acompanhado o estudo? Tô acompanhando, sim, eu estou aqui quietinha, Não com os olhinhos fechados, tem descansando ele. problema, não. É De desdobrada, né? repente, você pode estar doando ectoplasma, né, para alguma coisa aí, algum trabalho dos espíritos. Será? Pode ser. Pode ser. Estou fazendo Dizem a que mesma não sei doação se que é a mesmo. Sônia, então, nesse momento. Ai, meu Deus. Nós duas estamos doando a mesma coisa. Ai, tomara que se for para o bem, eu estou aqui. Quero ficar desse estado toda a vida, não tem problema, não. Dizem que é, né? Não sei se é mesmo. Ontem foi o Helder, né, que falou, né? Não sei. Foi no outro estudo, né? É. Ontem eu não pude Mas tá participar, bom. não. Deu. Eu tô assimilando direitinho, graças a Deus. Tá muito bom. Vamos para o nosso encerramento? Amanhã é o item 3, né? Isso. Tá bom. Vou anotar aqui. Mas é interessante essa forma que o Kardec traz para a gente, né? Nossa. Porque se você parar para analisar, né, Titio, a gente vê aí uma mudança muito grande a partir da Contra-Reforma, né? Que não está longe, não. Foi em 1542 ou 43, alguma coisa assim, né? Então, você vê, o Brasil tinha 40 e poucos anos, né? Que os portugueses estavam aqui. Então, não faz tanto tempo assim, não. E essa situação aí do demônio, como o anjo mais poderoso que estava próximo, o espírito mais próximo a Deus, eu vejo, como a Sheila falou, mas eu vejo também como uma imposição que foi colocada pela igreja para que a gente tenha medo de ultrapassar determinadas coisas que eles não gostariam que a gente ultrapassasse, né? Quer dizer, quem foge das normas, das regras impostas, vai sofrer penalidades. Então, eu acho que é uma forma de fazer com que as pessoas ficassem... tipo uma lavagem cerebral mesmo. Até porque você vê a igreja hoje, até hoje, ela não fala em espírito, ela fala em alma, mas em espírito não. E quem é católico morre de medo de espírito, mas não tem medo da alma. É interessante, né? A igreja ela usou isso que você está falando como forma de dominação, desde o início. Ela misturou cultura grega com cultura judaica e com cultura cristã como forma de dominação. E depois o Estado romano adotou como uma medida política. Por isso que ela dominou por tanto tempo. Isso aí. Mas a doutrina veio justamente para descortinar esse véu, né? Exatamente. A doutrina espírita veio justamente para modificar aquilo que ela colocou foi pela mão do homem. Jesus falou assim, olha, deixa esses meninos lá lidando com isso, depois eu vou mandar lá um consolador para eles. E outra coisa interessante, né, que a gente tem que observar também, é que essa Contra-Reforma, ela só aconteceu por quê? Por causa do Lutero, né? Sim. Que aí fundou a Igreja Luterana por não aceitar. Lutero não aceitava. E ele era o quê? Ele era da Igreja Católica, ele era lá da hierarquia lá em cima, né? Não sei se ele era bispo. Ele era bispo, eu acho. Só sem te cortar, eu queria te falar. Começou antes dele com o John Hus, que é uma das encarnações de Allan Kardec. John Hus foi um das encarnações de Allan Kardec. Exatamente, aí eu estou falando. Lutero estava estudando para ser padre. Eu sei porque meu marido é luterano.
O Lutero, Não, mas ele era bispo, ele era alguma coisa assim. E a revolta dele foi quando ele foi a Roma e descobriu que lá até o vaso sanitário do Papa era de ouro, entendeu? E ele Na ficou verdade, revoltado com tudo isso. eles não tinham a Bíblia escrita naquela época. Tinha um modelo de Bíblia e ela era colocada num porão trancada. E ele descobriu isso e leu a Bíblia pela primeira vez e descobriu que não existia toda aquela penitência que a igreja impunha, né? Você tinha que pagar não sei quanto para você ir para o céu, pagar não sei quanto, então você ficava no purgatório. Venda de indulgências. Indulgência, ele não concordava isso. com isso. E aí ele não concordou, ele foi expulso pela igreja católica, e que é o que chamam de protestante. Mas o protestantismo nasceu do Lutero. Ele não aceitou a igreja luterana, né? Isso, ele não aceitou. Aí ele saiu, foi para um vale e aí formou a igreja luterana. Uma outra versão. Mas antes dele fazer isso... Antes de fazer isso... Aqui na internet fala que ele foi um monge agustiniano. Isso, exatamente. Ele estava estudando para ser padre ainda. Exatamente. E ele ficou trancado, ele transcreveu a Bíblia em vários idiomas, escondido e espalhou. Aí, quando descobriram, já era tarde demais, porque ele já tinha espalhado a Bíblia, né? Então, aí ele fundou a Igreja Luterana, ele foi expulso e fundou a Igreja Luterana. Então, a gente tem até que considerar muito, né, essa passagem aí, porque foi aí que surgiu a Contra-Reforma, né? A gente sabe anteriormente tudo o que aconteceu, mas a gente já vê por dias atuais o que aconteceu, né? Aí depois vem Kardec com a grandiosidade toda, né? E aí por diante, cada vez mais espíritos evoluídos. Acho que foi subindo degraus, né? Cada um foi dando aquilo que tinha. Aquele entendimento que chegava até ele passava, depois outro passava, até que chegou a grande revelação. Mas, assim, cada um fez aquilo que estava dentro das suas possibilidades. Igual eu concordo plenamente que essa história de anjo e demônio é uma coisa para impor, né? Se você fica com tanto medo do demônio que você faz qualquer coisa para não ver, para não ir para o inferno. Então, tem gente que dá casa, dá carro, dá tudo, perde tudo por causa desse medo terrível de ir para o inferno. Aí depois, quando se abre os olhos, quer tudo de volta, se revolta contra a igreja que frequentava, né? Tem depoimentos disso na internet direto, que isso não existe. É uma imposição criada até para ganhar dinheiro, não é nem imposição do medo, é para ganhar dinheiro nas custas da fé dos fiéis, né? Isso é uma coisa muito, muito preocupante, muito triste também, porque tem um certo conhecimento do que é certo e que é errado, e falam que é errado, porque o errado dá medo, e tudo que põe medo, você, né, você freia. E aí vem agora a coisa virou, o consumismo é tanto, igreja agora virou comércio novamente. Comércio, vende água, vende anel, tem o dia da carteira de trabalho, você levar a carteira de trabalho e dá tanto, você vai conseguir. Se você der uma casa, você vai conseguir outra melhor. E aí, onde que eles tiraram essa filosofia? De onde? Tem uma coisa multiplica, se você dá o que você... Cada um de acordo com suas obras, né, cara? É triste, eu fico triste. Mas é o que vai se fazer, minha filha. É o momento que a gente está vivendo, né? Depois, isso tudo depois vira passado, né? Tudo passa. Isso passa. São os últimos tempos, né? São os estertores. O dia que vocês puderem ler, leiam os luminares tchecos. Lá nesse Luminares que fala do John Hus, né? John Hus, Jerônimo de Praga e outros mais. Os luminares tchecos.
Vamos encerrar o nosso expediente de hoje, agradecendo a todos. Eu não vou nem cantar hoje, não, porque eu estou com a garganta meio falhando hoje, tá? Vou deixar para amanhã. Tá bom? Eu ia pedir a Sheila, mas a Sheila saiu. Sheila já sabia, rachou fora. Não, até que ela gosta de cantar também. Brincadeira. Vamos fazer a prece? Você faz, Chico? Posso fazer. Então tá bom. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, benfeitores, amigos, conosco estiveram, estão, agradecidos estamos por mais esse estudo, pelas reflexões que fizemos, pelo aprendizado que temos a cada dia. Que a tua luz permaneça junto a nós, abençoando a cada um em seu lar, abençoando também aqueles companheiros que não puderam aqui estar hoje, que possamos dia a dia buscar no conhecimento e no amor as verdades que nos ajudam a nos melhorarmos intimamente. Guarda-nos no teu manto de luz, esteja conosco, Pai, sempre, que assim seja. Assim